Explorando o mistério da conexão além do mundo físico, a infância é uma fase da vida marcada por descobertas, pureza e uma profunda sensibilidade. No entanto, há casos em que essa sensibilidade transcende os limites do que chamamos de realidade e toca aspectos espirituais, invisíveis aos olhos, mas profundamente sentidos e vivenciados. Em muitas culturas e tradições, crianças são vistas como seres especiais, que mantêm uma ligação mais estreita com o plano espiritual devido à sua inocência e à ausência de condicionamentos impostos pela sociedade. Esses contatos espirituais têm intrigado pais, cientistas, estudiosos e líderes espirituais ao longo da história, suscitando debates profundos sobre a natureza da alma, a consciência e o propósito da vida. Este texto explora em profundidade o fenômeno das crianças com contatos espirituais, abordando manifestações, contextos históricos e culturais, implicações científicas e espirituais e formas práticas de lidar com essa sensibilidade única. A conexão natural entre crianças e o mundo espiritual. A ideia de que as crianças possuem uma ligação especial com o mundo espiritual está presente em diversas culturas ao redor do mundo. Na visão de muitos povos antigos e tradições espirituais, as crianças são vistas como portais entre o mundo material e o imaterial, seres que ainda não perderam sua conexão com o divino ou com dimensões superiores da existência. Essa visão se baseia no entendimento de que a alma, ao reencarnar, traz consigo memórias e experiências que podem permanecer acessíveis nos primeiros anos de vida. A pureza e a receptividade da infância. Psicólogos e neurologistas apontam que a infância é uma fase em que o cérebro humano opera predominantemente em ondas cerebrais θ. Esse estado cerebral é caracterizado por um alto nível de criatividade, imaginação e receptividade a estímulos. Embora a ciência tradicional interprete essas características como naturais do desenvolvimento cognitivo, tradições espirituais sugerem que esse estado também facilita o acesso a planos superiores de consciência. Na perspectiva do espiritismo, por exemplo, acredita-se que as crianças, até aproximadamente 7 anos, estão em um processo de adaptação espiritual. Durante esse período, elas ainda mantêm uma conexão mais forte com o plano espiritual e podem se lembrar de vidas passadas ou perceber a presença de espíritos desencarnados. Da mesma forma, no hinduísmo, acredita-se que as crianças estão em um estado de pureza espiritual que as torna mais próximas do divino. Manifestações espirituais na infância. As manifestações espirituais nas crianças variam em intensidade e natureza. Algumas são sutis e facilmente confundidas com imaginação infantil, enquanto outras são tão marcantes que desafiam explicações racionais. Abaixo, exploramos as manifestações mais comuns, relatos de vidas passadas. Uma das manifestações mais impressionantes de crianças com contatos espirituais é a lembrança de vidas passadas. Em muitos casos, crianças muito pequenas começam a descrever eventos, lugares e pessoas que nunca conheceram. Elas podem fornecer detalhes precisos sobre suas vidas anteriores, incluindo nomes, datas e locais que podem ser verificados. O pesquisador Dr. Ian Stevenson, professor da Universidade de Virgínia, dedicou décadas ao estudo de crianças que relatavam memórias de vidas passadas. Ele documentou mais de 2.500 casos em diferentes culturas, muitos dos quais incluíam informações verificáveis. Um exemplo notável é o caso de uma criança indiana que descreveu com exatidão a cidade, a casa e até o nome de sua família de uma vida anterior. Interação com seres invisíveis. Outro fenômeno amplamente relatado é o de crianças que dizem ver ou conversar com amigos imaginários. Embora a imaginação seja uma característica natural da infância, em muitos casos, esses amigos são descritos com detalhes impressionantes, como nomes, vestimentas e comportamentos específicos. Algumas dessas descrições correspondem a pessoas falecidas que a criança nunca conheceu. Por exemplo, há relatos de crianças que afirmam conversar com parentes já falecidos, descrevendo-os de forma tão precisa que surpreendem seus pais. Em outros casos,
Essas interações envolvem entidades que a criança descreve como anjos, espíritos de luz ou simplesmente pessoas boas. Sensibilidade aos ambientes. Crianças com contatos espirituais frequentemente demonstram uma sensibilidade elevada a ambientes e energias. Elas podem se sentir desconfortáveis ou assustadas em lugares pesados ou onde ocorreram eventos traumáticos, mesmo sem terem conhecimento prévio sobre esses locais. Essa sensibilidade também pode se manifestar na presença de pessoas com intenções negativas ou estados emocionais intensos. Sonhos e visões. Sonhos vívidos e visões também são manifestações comuns. Muitas crianças relatam sonhos nos quais interagem com seres espirituais ou visitam lugares que descrevem como céu ou mundos de luz. Essas experiências são frequentemente descritas com um nível de detalhe e emoção que impressionam os adultos. A perspectiva científica, entre o místico e o racional. Embora os fenômenos espirituais sejam amplamente documentados em contextos religiosos e culturais, a ciência tradicional ainda busca explicações para essas experiências. Algumas áreas de estudo, no entanto, começam a explorar esses relatos sob uma ótica mais aberta e interdisciplinar. Psicologia transpessoal. A psicologia transpessoal, uma vertente que integra a espiritualidade ao estudo da mente humana, oferece uma abordagem única para compreender os contatos espirituais. Psicólogos como Stanislav Grof e Carl Jung argumentaram que a consciência humana pode acessar dimensões além do físico, permitindo experiências de conexão espiritual. Neurociência e estados de consciência. Pesquisas em neurociência mostram que crianças possuem maior atividade em áreas do cérebro associadas à criatividade e à intuição. Isso pode explicar, em parte, por que elas são mais suscetíveis a experiências que transcendem a lógica comum. Como lidar com crianças espiritualmente sensíveis. Quando uma criança demonstra contatos espirituais, a forma como os adultos reagem é crucial para seu bem-estar emocional e espiritual. Aqui estão algumas orientações práticas. Ouça sem julgar. Permita que a criança compartilhe suas experiências livremente, sem ridicularizá-las ou desmerecê-las. Ofereça segurança. Se a criança sentir medo ou desconforto, tranquilize-a com amor e palavras de proteção. Busque orientação. Consulte profissionais ou líderes espirituais confiáveis, caso as manifestações sejam intensas ou difíceis de compreender. Crie um ambiente positivo. Um lar harmonioso e cheio de amor é essencial para que a criança se sinta protegida e equilibrada. Casos inspiradores e reflexões finais. Relatos de crianças com contatos espirituais nos convidam a refletir sobre a natureza da existência e os mistérios da consciência. Eles nos mostram que a realidade vai além do que percebemos e que a infância, com sua pureza e abertura, nos conecta a algo maior. Essas experiências não são apenas fenômenos isolados, mas janelas para um entendimento mais profundo da vida. Ao acolher essas manifestações com amor e respeito, ajudamos a criança a crescer em equilíbrio e fortalecemos nossa própria conexão com o invisível. Afinal, o mundo espiritual não está distante, ele está entre nós, aguardando que olhemos além das aparências e abracemos o mistério com o coração aberto.